Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui e falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e política. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o valor em saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Martins. Muito obrigado pela presença no programa, doutor. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar num tema tão relevante hoje para a nossa saúde do nosso país. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado. E você de casa que já está nos acompanhando, nosso programa é interativo, então participe do Papo Certo através do WhatsApp. Um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e eu quero te lembrar que o Papo Certo também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas, além de assistir, vocês também podem compartilhar. Dr. Ricardo Martins, então, para começarmos o nosso Papo Certo de hoje, como está estruturada a saúde suplementar no Brasil? Bom, a saúde suplementar, ela foi criada, né, junto com a criação da ANS, né, Agência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1998. Né? Então, houve uma criação de uma lei e a criação da Agência Nacional, que é uma agência reguladora do setor. Né? Essa agência, ela regula basicamente, né, todos os planos de saúde, todas as operadoras, suas obrigações de cobertura, né, e tudo que envolve, né, esse atendimento suplementar, que nada mais é do que todo o atendimento realizado fora do Sistema Único de Saúde. Então, para participar disso, né, as pessoas precisam contratar, né, um plano de saúde, seja via empresa, né, seja via particular, né, que ainda existem planos familiares ainda que podem ser adquiridos. Então, essa é a estrutura hoje, né, realizada através da criação da Agência Nacional de Saúde como órgão regulador da saúde suplementar. 25 anos. Ela regula os planos. Quais são os agentes envolvidos aí, doutor? Isso. Além dos planos, tem o quê? Hospitais, clínicas, médicos? Isso. Existem outros players, vamos dizer assim, né, que não sofrem a regulação da ANS. Então, mas que participam ativamente, né? Então, aí estão incluídos, né, os hospitais, as próprias equipes assistenciais, né, os médicos, enfermeiras, nutricionistas, os laboratórios de análises clínicas, as clínicas de imagem, a indústria farmacêutica, a indústria de materiais, de próteses, né, de próprios materiais hospitalares, como uma simples agulha. Né? Muitos agentes envolvidos, mas não estão sob o guarda-chuva da ANS. Exatamente. Né? Então, sob o guarda-chuva da ANS, só são as operadoras de saúde que estão. E, doutor Ricardo, qual é o cenário atual da saúde suplementar? Então, hoje o cenário é um cenário muito preocupante, assim, né? A gente vive hoje uma sinistralidade, né, jamais vista, né? Sendo que a sinistralidade, o quanto se gasta, né? É o custo desse atendimento. Então, isso
piorou muito depois da pandemia. Muito se achava que era porque haviam procedimentos represados por causa da pandemia, as pessoas não saíam de casa, então não faziam seus procedimentos, né? Mas se entende que isso é hoje um novo normal, né? E há também uma colaboração muito grande, né, de muitos fatores que colaboram para essa preocupação toda desse momento, né? Então, a população está mais longeva, a expectativa de vida aumentou, há um envelhecimento da população, doenças que antes eram doenças terminais, hoje são doenças crônicas, né? Como muitos tipos de câncer são, as pessoas vivem muito mais tempo. Existe a influência da parte jurídica, da judicialização, há novas tecnologias com um custo muito elevado que colaboram para isso, mas principalmente, né, toda essa questão já multifatorial também está ligada a uma falta de coordenação do cuidado, né? Há uma fragmentação muito grande, né, o que favorece um desperdício, né? Então hoje, no mínimo 30% do que se gasta em saúde, a gente pode considerar que seja um desperdício. 30%, que número muito expressivo num mercado gigantesco que a gente fala aí, né? Que envolve muitos bilhões aí de reais envolvidos, né? Exatamente. Nossa, 30% é muito, por falta de eficiência nessa gestão. E ainda há assim, movimento nessa mudança aí, doutor? A gente, quando se fala em desperdício, não se fala só aquilo que é jogado no lixo, né? Então, todos os procedimentos, os exames, né, as consultas que não são bem indicadas ou que poderiam não ser desnecessárias em determinadas situações, acabam acontecendo, né? E isso também é um desperdício. Há muitos movimentos. O sistema todo sabe que ele é insustentável. Os hospitais sabem, as operadoras sabem, os médicos sabem, mas há que se instalar uma revolução. Já tivemos 2 revoluções na saúde. Precisamos de uma 3ª revolução agora, para que essa fragmentação acabe, para que se possa pensar em ter um sistema que seja realmente sustentável, né, e que possa atender todas essas modificações aí que eu falei agora há pouco. Quais foram essas revoluções, para minha curiosidade aqui? Não, a própria criação do Sistema Único de Saúde. Então, lá atrás, a gente tinha lá um sistema que ele era todo particular. Precisava um médico, tinha que chamar o médico em casa e ser atendido. Aí houve a criação do SUS. E depois, né, uma outra regulamentação importante foi com a própria criação, né, da ANS, que iniciou isso, uma forma de regulação, onde havia uma questão igualitária entre os operadores de saúde. Todo mundo tinha que cobrir determinado rol de procedimentos, né, para que ninguém ficasse desassistido em algum momento, né, sobre o aspecto contratual. E agora, né, a gente está num 3º momento que a gente espera que aconteça. Isso, que a gente precisa mudar. Né? Ivanir? E doutor, quem precisa participar dessa mudança? Então, todo esse desenho, né, todos esses participantes do mercado de saúde precisam participar. Eu sempre digo assim, a corrente ela arrebenta no elo que é mais frágil. Então, a gente não pode fazer uma corrente com elos frágeis. Então, todo mundo precisa participar, né? Os hospitais precisam, as operadoras precisam, os médicos precisam, a indústria farmacêutica precisa, as health techs precisam. Que hoje não ajudar. Sofrem essa regulação da ANS. Não sofrem essa regulação da ANS, mas há a necessidade de que, porque o sistema todo é uma engrenagem, né? Sim. Então ele não funciona sem uma parte desses players aí que eu falei. Se um desses tiver dificuldade, que no caso que a gente está vendo hoje, a fragilidade está nos planos, porque são os que sofrem a regulação e estão sujeitos à judicialização, como a gente viu, mas se um desses, né, quebrar, entre aspas, toda esta cadeia, por sua vez, também vai sofrer essas consequências, né? Hoje é um momento meio paradoxal até, né? Porque, assim, justo no momento em que
há mais pessoas participando da saúde suplementar. Hoje são mais de 50 milhões de pessoas que têm um plano de saúde. Que é um bom número, né? Um quarto quase da população. Então, isso poderia, dentro de um sistema de mutualismo, que é o sistema, né, de saúde, funciona dessa maneira para poder ser sustentável, né, se equilibrar. Mas a gente não vê isso, né? Ainda temos algumas dificuldades em relação a essa percepção, né? E, doutor Ricardo, como iniciar essa mudança de modelo? Então, eu acho que essa mudança, ela parte, né, de uma conscientização que hoje, ela já existe, hoje muito se fala, né, em esses players todos atuarem juntos, né, em realmente buscarem um modelo diferente do que hoje está. O modelo hoje é um modelo que é voltado para a doença. Então, ele é um carrinho de supermercado que um paciente que chega dentro de um hospital ou dentro de um serviço. Então, em nome de um atendimento que seja de maior excelência, acaba se enchendo aquele carrinho de coisas. Quando a gente vai ver, chegou em casa, pô, eu não precisava desse caviar aqui. E eu comprei sem precisar. Então, precisa que haja uma mudança e que a gente coloque nesse carrinho de supermercado só aquilo que vai trazer valor para o paciente. Excelente. Só aquilo que é realmente necessário e que vai dar um bom desfecho dentro daquela necessidade do paciente. Isso é um spoiler, né, de valor em saúde. Doutor, quais são as barreiras aí que têm que ser quebradas para que essas mudanças aconteçam? Então, eu acho que a gente precisa, né, quando eu falo a gente, é todo o mercado, né? Eu também me incluo nisso. A gente precisa, fazendo uma comparação, com aquele fumante que precisa parar de fumar. Então, ele tem etapas, né? Ele sabe que o cigarro prejudica e ele diz, eu preciso parar de fumar. Mas nunca decide, né? Depois vem outra fase da contemplação. Não, realmente agora eu vou parar de fumar, eu preciso fazer isso, mas não vai. E aí a terceira é a fase da ação. Olha, eu preciso parar de fumar e eu estou tomando essa ação aqui para parar de fumar. Eu acho que a gente ainda está na fase da contemplação. Muita gente sabe que o caminho precisa mudar, sabe que há um modelo que precisa ser alterado, mas quando chega na hora de vamos implantar, ainda existem algumas dificuldades, né, para que isso aconteça. E o que é o modelo baseado em valor? O modelo baseado em valor, ele já foi proposto, né, há muito tempo, tá? Em 2006 ele foi a primeira proposta até pelo Michael Porter de uma modificação do sistema americano de saúde e que isso acabou, né, espalhando-se pelo mundo inteiro, né, mas com muitas dificuldades. Então, o valor em saúde ele parte de uma equação, né, fazer um melhor atendimento para uma condição clínica com o menor custo. Isso é um melhor desfecho. Então, eu atender todas as necessidades que o paciente precisa para tal condição que ele está precisando tratar com o menor custo. Isso a gente baseia, é o conceito básico, né, de valor em saúde. E o senhor acredita que esse modelo ele traz a sustentabilidade, então, que o mercado precisa? Ele traz, né, apesar de toda a dificuldade de implementação dele, porque há muitos conflitos de interesse. Então, há um entendimento também que a gente não consegue mudar esse sistema hoje do carrinho de supermercado, né, para um sistema baseado em valor de uma hora para outra. Então, precisamos fazer isso paulatinamente, mas com uma frequência, né? Tem que se manter isso continuamente, né? Até que a troca se faça por completo. Mas ele dá sustentabilidade por quê? Porque ele oferece o menor custo, porque ele diminui o desperdício e traz um resultado melhor para o paciente. Então, quanto mais cedo se faz um diagnóstico de um tumor, de um câncer, mais rápido a gente pode iniciar o tratamento. Um tratamento iniciado de forma mais rápida, ele vai trazer um custo menor. E o melhor de tudo, né? Vai trazer uma melhor desfecho para aquele paciente, uma cura da sua condição, né? Ou uma melhora da sua qualidade de vida. Então, é um sistema de ganha-ganha, né? Mas ele tem a sua barreira, né? A sua necessidade nessa transição, né? Que hoje é um sistema que quanto mais coisas se colocar dentro do carrinho, melhor.
né? E, na verdade, isso acaba gerando muito desperdício e diminuindo essa sustentabilidade aí do setor. E, doutor, então, qual é o caminho, por onde começar? Eu acredito que o início todo, ele se dá, né, por a gente melhorar a jornada do paciente, melhorar a coordenação do cuidado e acabar com essa fragmentação que hoje existe. Então, se o paciente for colocado dentro de uma linha de cuidado, onde ele tem as suas necessidades atendidas, onde tem alguém que acompanhe esse paciente dentro dessa jornada, desse tratamento, para que a gente não leve 90 dias para começar um tratamento de câncer, para que a gente, depois que fizer um tratamento, a gente siga sendo acompanhado fora do hospital, em casa, para que quanto antes qualquer outro sinal de agudização de uma doença, de uma nova doença, a gente possa detectar o mais precocemente possível e atuar dessa forma. O senhor acredita que regulação, né, falar aqui uma parte legal, seria o ponto inicial? A gente está agora vivendo em um momento de revisão do nosso sistema tributário. O senhor acredita que essa intervenção do governo, eu falo aqui de políticos, né, enfim, do nosso Congresso, seria importante um passo inicial para começar? Porque alguém tem que ir lá e dizer, para tudo, vamos pensar e começar, porque se deixar por conta, cada um puxa para o seu. Na verdade, o senhor acredita que há essa necessidade de uma intervenção do governo? Eu acho que a regulação, ela é necessária também, tá? Não vejo ela como sendo o primeiro passo a ser dado, né? Porque eu acho que algumas etapas antes da regulação precisam ser feitas. Mas eu acho, sim, ela é de suma importância, né? Porque hoje o setor ele é parcialmente regulado. Perfeito. Né? A seguir, então, vamos falar mais com o Dr. Ricardo sobre o valor em saúde. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Vira como foi bem rapidinho. Quero aproveitar e te lembrar que o Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais, além também do YouTube e Facebook. Dr. Ricardo Martins, por que então a coleta de dados é importante? Bom, a coleta de dados, ela hoje é um desafio muito grande, né? De se coletar dados aí, dos pacientes. A coleta é importante para que se desenhe um perfil epidemiológico da nossa população. A gente não tem como criar linhas de cuidado se nós não soubermos qual é a necessidade da nossa população. Então, nós vamos criar uma linha para hipertensos e nós não temos hipertensos na população. Então, a grande necessidade disso, né, de se conhecer os dados, é para que se possa atuar, né, em cima do perfil epidemiológico, né, que a gente vai encontrar dentro da população, e aí tratar de forma mais relevante aquilo que é mais incidente, né, que tem mais frequência, né, e que tem maior custo. E depois fazendo outras linhas, né, de forma decrescente, né, daquilo que é menos incidente e que tem menor custo. Inclusive, né, a questão preventiva, né, doutor? Exatamente, né? Eu dei uma palestra agora na semana passada, né, para RHs de empresas e perguntei assim, vocês conhecem
a população de vocês, da empresa, de funcionários, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantas mulheres deixaram de fazer, que têm acima de 40 anos e deixaram de fazer uma mamografia, vocês não vão saber me dizer. Quantos homens deixaram de fazer o seu PSA para detectar alguma alteração na próstata, vocês não vão saber me dizer. Então, isso é muito importante. E a gente pode começar isso em populações menores. Eu não vou fazer a revolução aqui de saber todo o perfil epidemiológico da população brasileira e poder tratar. Então, a gente pode começar isso. Isso é uma das maneiras de começar, em nichos menores, né? E escalando esse modelo ao longo do tempo. E a LGPD, ela pode acabar sendo um obstáculo para essa coleta de dados, doutor? Eu acho que a LGPD, ela veio, né? Até pode parecer meio paradoxal, né? Ela veio para ajudar, porque essa é uma forma de regulamentação. Então, a gente tem a regra clara do que precisa cumprir para que esses dados sejam, né, transitados de maneira segura e sem ferir aí, né, nenhuma regra, né, de vazamento, tá, de coisas que não podem ser divulgadas, né, e compartilhadas. Além da LGPD, também há a questão que se precisa considerar que é tão ou quanto importante que é a LGPD, que é a questão do sigilo médico. Então, esses dados são dados que se referem a médicos e pacientes, né? Então, também esse é uma forma de também a gente regular esse setor e poder, né, fazer o melhor tratamento desses dados. Muito bem. Doutor Ricardo Martins, por que conhecer as necessidades da população é tão importante? Então, acho que esse conhecimento nos traz a relação de urgência que a gente precisa para alterar determinados modelos, né? Então, para se criar programas, para se criar linhas de cuidado, para se criar jornadas dos pacientes, a gente precisa saber qual é a quantidade de pacientes que tem com essa condição clínica e qual a importância disso em relação à comunidade como um todo, né? Então, quando eu falei de mutualismo, a nossa pirâmide há 10 anos atrás, ela tinha um número pequeno de pessoas no topo da pirâmide que tinham maior idade e que eram mais responsáveis pelos custos maiores. Hoje essa pirâmide já não é mais um triângulo, ela já é retangular porque o ápice da pirâmide mudou porque as pessoas estão vivendo mais, né? Então, e essa é uma fase da vida em que acaba se tendo um custo maior. Então, quanto mais a gente prevê, quanto mais a gente souber as condições, né, clínicas e o perfil epidemiológico da população, mais cedo a gente vai conseguir atuar e mais sustentável o sistema vai se transformar. Doutor, eu quero te pedir para explicar para nós, o pessoal aí que está nos assistindo também, como que deve funcionar, então, a coordenação do cuidado. Então, a coordenação do cuidado, ela busca, né, fazer um desenho de uma jornada do paciente desde antes do diagnóstico, desde quando ele apresenta algum sintoma, e ir fazendo este fluxo, né, de diagnóstico, de início de tratamento, se o tratamento é cirúrgico, se o tratamento é clínico, e fazer o acompanhamento deste paciente ao longo do tempo. Essa é uma jornada longitudinal. A gente não pode ser episódico, né, porque aí a gente perde também de fazer a prevenção. Então, toda essa jornada ela precisa ser desenhada. Hoje, eu tenho uma internação, eu faço uma cirurgia, se eu não vou mais no médico, ninguém me liga para perguntar como é que eu fiquei. Ninguém quis saber quanto tempo eu levei para voltar ao trabalho, ninguém quis saber quanto tempo eu fiquei com dor em casa, ninguém quis saber quanto tempo eu voltei a me alimentar de forma adequada, ninguém quis saber quando eu voltei a fazer atividade física. Se essa internação trouxe algum problema psicológico para mim, se afetou a minha saúde mental ou não. Então, isso precisa acontecer também. A gente precisa, ao desenhar essa jornada, poder desenhar também um acompanhamento longitudinal dos pacientes e das pessoas, né? Para que, assim, a gente, de novo, né? Eu vou repetir, né? Tudo isso faz com que facilite a nossa prevenção, né? Facilite o nosso acompanhamento, né?
de uma jornada como um todo aí para esses pacientes. Seria o cenário ideal. Eu queria dar um spoiler aqui, mas o senhor não precisa avançar muito, mas o doutor Ricardo comentou comigo um desejo, um sonho e até um projeto, né, doutor, que é de ter o prontuário do paciente na mão do paciente, né? Então não atrapalha aí em relação à lei de proteção de dados e contribui muito para que os médicos que estiverem atendendo então aquela pessoa ali com aquela necessidade tenha todo o prontuário médico nas mãos da própria pessoa, né? Isso não fere a ética médica e ajudaria muito realmente, porque não precisa ter aquela entrevista, né, contando todo o histórico, né, de vida pregressa, porque algumas vezes aquela doença que a pessoa está desenvolvendo ali, né, doutor, ela já é consequência de outros fatores anteriores. Então, tendo todo o histórico, o senhor podia rapidamente fazer um comentário sobre esse seu projeto? Então, esse era um desenho, isso surgiu assim quando eu ainda estava na assistência, né? Um dia eu atendi um paciente da França e ele pediu para eu anotar as coisas dele numa caderneta, que ele iria no prontuário do paciente. E ele levava a caderneta. E ele levava a caderneta com ele, né? Então, aí eu vou entregar a minha idade, né? Mas fazer o quê? Não tinha internet, não tinha nada e... Então, eu tinha que preencher, né, na caderneta, né, o motivo da consulta, qual era o tratamento que tinha que ser dado, e o paciente levava com ele de volta. Com, né, a facilidade que nós temos hoje, então há uma possibilidade de a gente fazer uma integração dentro de uma ferramenta em que a gente tenha todos os dados de consultas dentro desse aplicativo, né, que ele pode ser disponibilizado para o médico, num link, fazer o preenchimento e ele já alimentar o prontuário que está na mão ali no celular e, independente do plano de saúde que o paciente tenha, ele vai acabar sempre levando aquilo. Se ele, por um lado, ele trocou de plano, aquelas informações todas que ele tinha ficaram com o plano antigo, né? Hoje, ao ter essa possibilidade, né? Ele vai levar para a vida toda. E aí a gente, né? Chega numa consulta e o médico vai pedir para mim, vou te pedir esse exame. Não, mas eu fiz esse exame aqui a semana passada, o resultado está aqui, pode olhar ou pode acessar na sua máquina e ver o resultado. Isso otimizaria muito, né? E seria um grande redutor, né? Será, doutor Ricardo? De desperdício. Amém. Será. Creio que nós temos mais um minutinho de programa, vamos ver se dá tempo, doutor. Tu acredita que essas mudanças necessárias são possíveis de serem implementadas? Eu acho que essas mudanças são imprescindíveis, né? O nosso modelo, ele ruiu, ele não tem mais sustentabilidade, né? Ele vai acabar muito rápido. Então, elas precisam ser feitas, é urgente que sejam feitas, né? E a gente precisa começar. Perfeito. Então, doutor Ricardo, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Para mim é sempre um prazer poder falar desse tema aqui que eu gosto tanto. Muito obrigado. Agradeço a vocês que nos assistiram e lembro que lá no YouTube vocês também têm todos os vídeos dos nossos convidados aqui, podem assistir novamente, compartilhar. Então amanhã, 7h30 da manhã, tem a reprise do programa de hoje e às 20h30 um papo certo inédito para vocês. Estaremos aqui e até lá.